Bíblico dessa semana. 1 João 3, e versículo 9. Fala assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Começa a explanar por partes, né? Essa palavra, todo aquele, refere-se a uma pessoa específica. E ela tem uma característica específica, que é nascido de Deus e não vive pecando. Mas ele só é restringido, aqui nesse todo aquele, à pessoa que é nascida de Deus. E como eu tinha falado da última vez, como é que se dá o nascimento do crente, o salvo? Nós falamos que a origem é de Deus, é através da salvação, o plano de Deus. Eu quero salientar de novo para a gente entender sobre essa questão. Eu falei isso apenas do meio. Qual meio que se dá o salvo? Como é que ele é formado? Ele dá através da adoção em Cristo. Mas qual a finalidade maior para aquele que é nascido de Deus? Qual o resultado de tudo isso? Aí nós vamos falar sobre, primeiramente, a questão da sua origem. Lá em João, no capítulo 1, versículo 13, afirma que aquele que é nascido de Deus, ele não nasceu, os quais não nasceram no sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso para deixar bem claro que, em última análise, a salvação é uma obra de Deus. Por que eu estou falando de novo esse versículo? Porque muitas pessoas gostam de gabar-se, se vangloriar na sua questão da sua linhagem. Nós vemos pessoas que nasceram com linhagem real, eles gostam de gabar-se. Realmente, a minha descendência veio de uma pessoa real, de alguém ilustre. Ou melhor ainda, talvez também de uma etnia culturalmente religiosa. O exemplo são os judeus. Eles gabam-se desde o tempo de Jesus até hoje em dia por ser descendência verdadeira de Abraão. Mas na questão da salvação, isso já não vale mais de nada, não há valor nenhum. E se vamos nos gloriar, nós vamos nos gloriar na nossa ascendência agora, que fala bem claro no final do versículo, diz: aqueles que nasceram mais de Deus. Então é necessário realmente reafirmar a questão da origem daqueles que é nascido de Deus. Mas, para a gente não ficar preso também a essa questão de gabar-se de uma linhagem real, ou também depreciar essa questão de valores humanos, como tem gente que acha que nasceu de uma família pobre, nasceu sem condições, ou nasceu talvez por uma gravidez indesejada. Eu quero deixar bem claro que realmente Deus tem feito o ser humano nascer com a finalidade de glorificá-lo como Deus, realmente. E eu quero deixar bem claro um versículo que vai tratar realmente que devemos reconhecer a nossa origem, mas a partir de agora também devemos nos gloriar na nossa ascendência e filiação divina. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, diz lá: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Realmente, um vaso de barro, no contexto que o apóstolo Paulo ensina, é um utensílio sem valor algum, geralmente é frágil, ele pode se quebrar, e geralmente ele era utilizado como receptáculo para dejetos humanos e lixo. Poucas vezes era guardado algum tesouro. E a gente vê a grandiosidade de Deus ao depositar a salvação, um tesouro incomparável, em alguém sem valor. Realmente somos algo sem valor, somos frágeis, somos até substituíveis. Alguém vai ocupar nosso lugar daqui a algum tempo. Mas todavia, o que tem dentro de nós é um tesouro incomparável que Deus depositou. E esse tesouro incomparável da graça de Deus, nós devemos sim render graças e reconhecer. Por quê? Porque nesse versículo fala aqui, tem uma partícula que eu achei bem interessante. Diz assim, no versículo 9, 1 João capítulo 9 fala assim: o que permanece nele é a divina semente. E nós devemos saber que a salvação foi algo que Deus plantou realmente em você. E ela tem que se fazer crescer e tem que se fazer aparente e externar aos demais. E
Qual é o resultado desse nascimento, já que nós nascemos de Deus e nós sabemos que Deus é santo e nós devemos ser santos porque Ele é santo? E o resultado desse nascimento que se dá aqui, para que todo aquele que é nascido de Deus, é a santidade. Porque o versículo aqui enfatiza duas vezes a mesma coisa, que em duas afirmações aqui. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, o resultado da nossa eleição é a santificação. Realmente não é algo que eu estou falando hipoteticamente. Eu não estou dizendo uma hipótese, não estou especulando. É algo que, se você se condicionar moralmente, você vai ser um filho de Deus. Não, isso é uma realidade concreta e real. De todo aquele que é chamado em Deus para ser filho dele, ele tem que mostrar como resultado da finalidade desse nascimento a santificação. Em Efésios capítulo 1, isso deixa bem claro essa questão realmente do nosso chamado e da nossa vocação a ser santo. E o que eu achei legal, eu encontrei nessa semana o bispo da igreja da Inglaterra, John Charles Riley. Ele fala sobre esse capítulo que ele comenta resumidamente. Ele diz que a Bíblia fala que somos eleitos para a santificação e que fomos predestinados a ser a imagem de Cristo. E se faltar um desses dois ingredientes, ou seja, a santificação, ou seja, a imagem realmente de Cristo, realmente fica até sem valor a gente falar sobre a eleição. E já que isso é algo concreto, algo real, deve ser o resultado específico, então nós não estamos perdendo nosso tempo. E a santidade, ela é evidência. Aqui eu quero ler essa parte aqui que eu fiz. A santidade, como resultado e evidência na vida dos filhos de Deus, ela não é mera especulação, que eu já disse, né? Realmente é uma realidade concreta na vida daquele que é eleito. E eu quero que você vá lá, de novo nesse versículo, e observe essa palavra, permanece nele. Já que é algo real, algo que vai se concretizar. Tipo, por exemplo, se um pai ele se casa, uma família, por tabela o resultado dessa família vai gerar filhos. E também é evidente que vai, porque esse é o processo natural. E o processo natural da vida de um crente é ver essas manifestações de santidade. E essa questão do permanecer nele, sobre essa questão daquele que é nascido de novo, pode perder a salvação? Ele pode voltar, se ele voltar a pecar, ele pode voltar ao estado de depravado total. E se alguém que tem a Bíblia de estudo MacArthur, o MacArthur ele fala, eu achei permissível falar aqui, achei muito bom realmente expressar aqui essa questão da palavra permanecer nele. A palavra expressa a ideia de permanecer no novo nascimento, sem poder voltar ao estado original, pois aqueles que realmente nasceram de novo sofreram uma transformação permanente. Realmente, nós estamos permanecidos, nós saímos de um local. E o nosso resultado, nós estamos crescendo. Nós não vamos mais voltar para aquele local de origem. Pelo contrário, se nós pecamos, realmente nós estamos parando na caminhada, mas nós não regressamos. Agora vamos dar continuidade, realmente, na obra que Deus começou. Aliás, nós não, o Espírito de Deus. E vamos lá, realmente um versículo que casa com essa ideia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Também aqui fala não apenas só da nova criatura, mas também de uma nova criação que Deus dá. A criatura está esperando realmente a nova criação, novo céu, nova terra. Mais especificamente eu quero enfatizar a questão do novo nascimento. Você não vai retornar realmente ao local de origem. Você já é nova criatura, você já foi mudado. Por isso que o seu novo nascimento, você realmente tem que estar consciente que você vai crescer e você vai ter que evidenciar a santidade em Cristo. Amém? E eu quero também trazer uma aplicação pessoal sobre aquele que é nascido de novo e deve evidenciar a vocação do seu chamado, que é a santidade. Lá em Romanos 12, no versículo 2, afirma que desse jeito: e não vos conformeis com esse presente século,
mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saberes qual seja a perfeita e boa vontade de Deus. Eu quero enfatizar essa palavra transformai-vos. Ela deriva-se da palavra metamorfose. Talvez esse termo técnico as pessoas não conheçam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na natureza. Uma lagarta, ela come, ela passa por um processo quando ela nasce, depois ela entra em casulo, depois de alguns dias ela sai como uma borboleta. E aquilo que é nascido de novo passa por essa transformação, que é chamada metamorfose. E nessa questão de metamorfose você vai mudar a sua origem. Deus, é Deus que realmente está realizando isso. Através de quê? Através da nossa renovação do entendimento. Realmente, não apenas assimilando as ideias do Evangelho, mas se permitindo, realmente, Deus transformando através do seu Espírito. E nós realmente buscando e usando os meios que Ele provém na vida do salvo. Por exemplo, que a oração é a sua palavra para nos exortar e nos colocar realmente no caminho certo. E aplicando hoje, que é especificamente a Santa Ceia do Senhor, você que nasceu de novo, você que é um crente no Senhor verdadeiro, eu quero deixar bem claro uma coisa: ou você é nascido de Deus, ou você realmente não é. Tipo assim, eu quero relatar uma história que realmente o servo de Deus, sobre a questão da prática contínua, porque não deve ficar pecando. A questão é essa. Eu quero trazer uma história do João Calvino, tendo escrito lá no livro A Arte Expositiva de João Calvino, do Carson. Eu acho que até o pastor Bruno vende aqui esse livro. Lá nas páginas 27 e 28, existiam pessoas que se diziam crentes, eles eram chamados de libertinos. E o João Calvino, ele expulsou da congregação os libertinos, porque eles diziam que a comunhão do Senhor se dava através da relação sexual com a esposa de outros membros. E ele, não permitindo isso, ele não deixou que nenhum deles mais foram excomungados e não realmente conseguisse mais tomar a Santa Ceia, pois não era viável com a sua conduta cristã, porque eles não mostravam características de alguém nascido de novo. E um homem chamado Philebert, ele era um eminente, se não me engano, um eminente mas ele chama libertino. Ele se utilizou realmente da lei dos homens para poder realmente tomar a Santa Ceia. E esse homem sabia que realmente poderia tomar, ele se utilizou das leis. João Calvino impediu pelo seguinte motivo: na hora que eles chegaram na igreja com as espadas realmente tiradas da bainha, aí o João Calvino disse assim: vocês têm meus braços, vocês têm o meu sangue, e vocês podem derramar, vocês podem tirar a minha vida, mas não me obriguem a dar aquilo que é profano, realmente aquilo que é sagrado, as coisas profanas. E esses homens viram que tamanha era fé inabalável, convicções tão fortes, eles saíram de lá com a cabeça baixa, porque eles não sabiam que não estavam dignos de tomar a Santa Ceia do Senhor. E trazendo essa aplicação pessoal, se por acaso nós estamos na prática do pecado e nós somos chamados para a santificação, deixamos as nossas convicções ser abaladas pela palavra de Deus e se torne inabalável sua convicção em Cristo, para que hoje, através do nosso chamado, venhamos evidenciar a nossa santidade e não venhamos dar aquilo que é sagrado ao que é profano. Amém? Glória a Deus.